Pois é, gente, a gente aqui falando, né, sobre a responsabilidade de ser filho de pastor, e a gente não tem falado aqui nessa questão da própria posição do pastor, das cobranças, o que eu estava comentando no final do outro bloco, que na verdade não tem como o pastor ele só se preocupar, vocês diziam, esse trabalho da igreja, e não se preocupar com o bem-estar da sua família. O bem-estar da família é ter tempo, dedicar, dar afeto, né? Ter cuidado e saber dizer não. Você sabe qual é o problema? Eu quero bater nessa tecla do dualismo, porque a gente consegue fazer essa dicotomia em sagrado e profano. Na cabeça das pessoas, o sagrado é somente quando você vai ao culto, quando você participa de um momento de louvor, ou quando você está envolvido na igreja. E que envolver-se com outras coisas que não seja especificamente que aquilo que esteja relacionado ao templo é profano. Então, na cabeça do cara, o cara falou o seguinte: poxa, o pastor saiu sábado à tarde para poder ir ao jogo de futebol com o filho, quando tem um bocado de gente para ele pregar o evangelho, né? Pô, o pastor foi ao cinema, ver se pode, né? Ou ele dedicou um tempo precioso em que ele deveria estar evangelizando, e ele está indo viajar, por exemplo, com a família. Ele não está entendendo, porque eu escrevi um texto um dia desse, porque teve um cara que falou o seguinte para mim, ele te mandou um texto no meu blog dizendo o seguinte: olha, pastor, reveja seus conceitos, você não pode tirar férias. Porque nem o diabo as tira. Se o diabo não tira férias, pastor não tem direito a tirar férias. Então o cara dualiza, dicotomiza a vida, e aí o pastor, às vezes, naquela pressão, ele deixa de lado, de escanteio, esposa, acaba cedendo filhos, à pressão. acaba cedendo à pressão, e o menino fica ali, e ele fala o seguinte: eu quero meu pai, né? Eu quero meu pai, não me importa se ele é pastor, se ele não é, eu quero ele para mim. E quando não tem, né, já traz sobre ele uma pressão enorme. E para piorar, as pessoas querem que o filho do pastor seja pastor também. Olha, filho de peixe, peixe é. Mas de pastor não significa dizer que o será. E a igreja não tem o direito de exigir com que os filhos de pastores sejam pastores. E a igreja não tem o direito de roubar do pastor o tempo precioso que ele deve dedicar à família. Bom, Renato, a pessoa falou para você aí que o diabo não tira férias. De fato, eu acho que ele não tira, não, mas o Senhor tira, né? Porque no sétimo dia ele descansou. Então, ele tira férias. Ele nos dá um exemplo maravilhoso sobre isso, né? E está escrito, né? Nem para, assim, uma inferência. Mas isso é para mostrar que os caras, como as pessoas enxergam isso, né? Elas não conseguem enxergar a visão, porque a patologia, ou o índice de deficiência relacional, afetiva, seja lá o que for que a gente vê nos meninos, das meninas, nos adolescentes, nos jovens, se deve em parte a essa pressão desumana que a igreja faz sobre o pastor. O cara tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a descanso, ele não tem direito a nenhum tipo de lazer, né? Um executivo, como você estava dizendo, né? O executivo, ele vai de segunda a sexta-feira, ele já tem uma vida hercúlea, uma vida desesperadora, mas o cara tem essa perspectiva. Eu não quero comparar a igreja com uma empresa, porque não dá para comparar, como você falou muito bem. Mas alguns pressupostos precisam ser ligados, ser linkados, né? O pastor tem direito a celebrar a vida e a família. E o filho do pastor tem direito de ter o seu pai, e de ser uma criança, um jovem, um adolescente normal, com todas as questões, problemas, etc., de um ser normal. Adriel, normalmente as críticas, elas vêm não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Como que o filho do pastor reage a essas críticas, a essas pressões? Como é que se lida com isso? Eu vou chegar na sua pergunta, mas eu vou fazer uma introdução antes. Vou fazer uma análise do que ele falou. Eu conheço muitos, já morei em vários lugares, eu conheço muitos pastores, muitos filhos de pastores, cresci no meio de muitos, e muitos estão desviados, muitos por um momento da adolescência se desviaram, depois dos 20 anos, 20 e poucos anos voltaram para a igreja.
e fazendo uma análise do que eu já conversei, do que eu já ouvi, do que eu compartilhei de amigos meus, eles olham para o pai deles como pastor e veem o pai dele pregar. Mas aí eles perguntam, mas espera aí, esse Deus que ele prega para as outras famílias, por que ele não prega para a minha família? Entendeu? E aí a pessoa, a visão que ela tem de Deus é a forma que ela vai se relacionar com Deus. E aí quem que passa a visão de Deus para ela? É o pai e a mãe. É o pai e a mãe. E se o pai e a mãe passam uma visão deturpada, esse filho vai ter uma visão de Deus deturpada. E ao invés de se aproximar de Deus, vai se afastando de Deus. E foi isso que eu vi com esses meus amigos que são filhos de pastores, que por algum momento ficaram longe da igreja, e outros que depois voltaram. E foi mais ou menos isso que eu vi acontecer na vida deles. Quanto à questão de ser cobrado fora da igreja, eu acho que isso não é só, fora da igreja não é só uma questão de pastor. Eu acho que isso vai para todo cristão fora da igreja. Porque fora da igreja, na sua vida normal, você é cobrado como qualquer cristão na sua vida normal. Agora, quando você erra, se ele sabe que você é filho de pastor, pode ser que recaia sobre o pastor. Se você é crente, já vai... Se você é crente no geral. Por exemplo, uma atitude que eu tinha, faculdade, escolas, várias escolas que eu estudei, normalmente, no primeiro dia de aula, você se apresenta. Muitas pessoas, eu sou evangélico, eu ficava, meu nome é esse, eu vim de tal lugar, eu cheguei há pouco tempo na cidade, cara minha. Acho que é porque está na dicotomia, está nessa coisa de que... Eu queria mostrar sagrado. Que eu era uma pessoa comum como qualquer outro. E aí, com o tempo, eles viam umas atitudes minhas, mas eu agia normal, fazia tudo que todo mundo fazia, dentro da minha crença, até um certo limite. E aí, chegam para mim, vem cá, Adriel, por que isso? Porque eu sou cristão, meu pai é pastor. Ele disse, caramba, e você não falou isso? Para quê? Eu sou uma pessoa normal. Isso me dava abertura no futuro para eu falar de coisas, até com amigos meus ateístas na faculdade, eles me ouviam, me respeitavam, apesar de não concordarem comigo, mas me ouviam. Por quê? Porque eu procurava tratar de uma forma diferente. Isso me mostrava como um ser humano que tem um Deus e que busca servir aquele Deus, mas que eu não sou melhor do que eles. Que eu sou tão pecador quanto eles, mas eu reconheço um Cristo que me salvou do meu pecado. Isso dá abertura para chegar às pessoas. Porque, na verdade, a melhor forma da gente falar de Jesus não é ficar falando, né? Mas é agir. É exatamente que o nosso comportamento, onde quer que nós estejamos, possa refletir, né? Possa exalar o perfume de Cristo, possa ser sal. Aquelas coisas que a gente gosta muito de falar, mas às vezes não sabe nem o que está falando, né? Uma verborreia. E só para fazer uma observação, Renato, porque você está falando e chamando a atenção para a questão da dicotomia, né? Porque muitas vezes a gente acha que o lugar de ser crente é na igreja. Eu acho que é o lugar que a gente menos precisa... Né? O lugar de ser crente é onde eu estiver no mundo. Para mim não tem esse negócio de vida secular e vida religiosa. Não existe isso. A vida é uma só. A vida é uma só. Na verdade, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Não existe isso. O reformador Martinho Lutero, ele dizia, como todos os reformadores, eles afirmavam isso, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Fundamentado dentro do pressuposto paulino, de que tudo que fazemos deve ser para a glória do nome do nosso Senhor. E Lutero, ele dizia o seguinte, ele falava o seguinte, você quer ser um bom sapateiro? O seja, mas faça para a glória de Deus. Você quer ser um bom médico? O seja, mas faça para a glória de Deus. O problema é que a gente acha que para Deus ser glorificado, o cara precisa ter o estereótipo do crentez. O filho do pastor, por exemplo, puxando aqui, ele precisa ser pastor, porque se ele não for pastor, ele não vai glorificar Deus e tem alguma coisa errada naquela família. E o ministério daquele pastor pode até ser falho por algumas pessoas, porque não conseguiu fazer a gente precisa implementar uma visão da integralidade. Isso é um chamado, não é uma obrigação. Não é. É da integralidade, viver a vida de forma integral. E essa integralidade não departamentaliza, ou seja, na igreja eu estou aqui, não, agora que eu vou assistir uma partida de futebol, ou eu vou ao teatro, ou eu vou ao cinema, então eu vou permitir com que eu esteja abrindo espaço para o mundo, seja lá o que for. E os caras começam a desconstruir isso. Não é dessa forma. Mas isso se deve a uma herança católico-romana que a gente traz. A nossa religiosidade, ela tem uma herança católica que faz com que a gente
desenvolva comportamentos, né, que foram erradicados pela Reforma Protestante. Mas a gente olha para esses comportamentos católicos romanos, que dualiza, que promove essa dicotomia, e a gente acha que deve ser dessa forma, que deve ser dessa maneira. E aí se traz problemas significativos. A quantidade de filhos de pastores que não querem ouvir falar de igreja é uma coisa absurda. Absurda. Por quê? Porque ele não teve direito a pai, ele não teve direito a viver a vida comum, né? A vida comum do cotidiano, do dia a dia, né? E quando ele fazia, ele era estigmatizado, e a igreja o estigmatizava como pecador, o rotulava como mundano, seja lá o que for, e o menino acabou indo embora. Então, quando a gente entende que a vida é integral, a gente vive para a glória de Deus, vamos ver para a glória de Deus. Se você está tomando suco de laranja, como dizia John Piper, tome suco de laranja para a glória de Deus. Você resolveu assistir uma peça de teatro, assista uma peça de teatro para a glória de Deus. Você resolveu ser médico, seja um excelente médico para a glória de Deus. Seja pedreiro, seja um pedreiro para a glória de Deus. Seja filho de pastor para a glória de Deus, como seja um membro comum para a glória de Deus, porque não importa no final que Deus seja glorificado. É verdade, né? O quanto, assim, o exemplo do teu pai, enquanto pastor, ele refletiu na tua vida, e projetando isso para outros jovens, qual a tua opinião? Quanto a figura do pai, o comportamento do pai, ele pode refletir especialmente para os filhos e para as filhas, né? Que a gente está falando sempre aqui. Não estamos falando só para o homem, não. Estamos falando para o homem e para a mulher. Bom, voltando àquele exemplo que eu dei do carro, acho que desde aquele dia deu um estalo no meu pai e ele viu, peraí, alguma coisa eu tenho que passar a agir, eu tenho que mudar alguma coisa, né? Aí, a partir desse momento, meu pai começou a tirar férias. Não, as férias são sagradas. Uma vez por ano, eu vou tirar férias com a minha família. E, se eu não me engano, no ano seguinte a isso, nós fomos para a Disney pela primeira vez. Meu pai levou, eu e minha irmã, nós fomos para a Disney. E fomos. E, a partir daí, todo ano, a gente tira férias. E aí é aventura. Anda de carro para a Cordilheira dos Andes e não sei o quê, não sei o quê. É um mês nosso. Legal. Ok. E... Como isso influenciou para você? Pois é. Então, e a partir daí, isso começou eu comecei a enxergar a igreja, foi quando ele trouxe a gente, além dele ter o tempo dele com a família, ele trouxe os filhos, eu e minha irmã, para dentro da igreja. E a gente começou a entender o tempo que ele passa mais, por que a gente sai mais tarde. E quando eu tinha meus 11 para 12 anos, nós fomos para a África, para ser missionários na África por 4 anos em Moçambique. Só que desde criança meu pai falava isso, que tinha um chamado para ir para a África, só que era uma coisa utópica, tipo, África. E eu e minha irmã, novos, de 7 ou 6 anos, a gente, não quero ir para a África, pai, aqui no Brasil está muito bom, ir para a África para sofrer e tal. Só que, parece que Deus faz as coisas perfeitas, e exatamente naquele momento que eu falei isso, ele começou a trazer a gente para dentro da igreja, e ele começou a falar isso, Deus naturalmente começou a tocar no nosso coração, como crianças, de começar a dizer, pai, nós queremos ir para a África. Nós queremos ir para a África. Dos 11 para os 12 anos, nós fomos para a África. E tem aquela questão do choque cultural. A nossa família não teve o choque cultural. Nós não tivemos esse choque cultural. Muitos missionários tiveram problemas emocionais por falta de família. Não estou dizendo que a gente não sentiu saudade, isso todo mundo sente. Mas nós estávamos ali amando aquilo que nós estávamos fazendo. E no campo missionário, nós conhecíamos muitas famílias. E era o pai, o pastor, a esposa do pastor sendo missionários e os filhos do pastor que iam para a escola, que estudavam e ficavam em casa. E os pais tinham que viajar de carro, não sei quantos quilômetros pelas estradas da África. Só que o meu pai, desde o início, ele falou, olha, aqui eu não sou pastor só e a sua mãe não é só a missionária, não. Aqui nós somos uma família de missionários, vocês são missionários conosco. Então, nós íamos para a escola, nós tínhamos nossos deveres de casa, nós tirávamos nossas férias, tirávamos nossas folgas, e quando era final de semana, sábado e domingo, nós íamos no carro com meu pai para a estrada, para visitar a igreja, para comer com os africanos lá. E essa foi uma experiência que mudou a minha vida. Perfeito. Eu fico pensando assim, talvez a maior vitória, né? Seja quando se consegue perceber que crente é gente normal. Isso. Né? É gente normal, é um ser humano normal,
só que é um ser humano que vive a sua vida para a glória de Deus, né? Eu já preciso ir para mais um intervalo e a gente volta já já. E eu quero, inclusive, Renato, que você fale um pouquinho sobre, né, você que tem esse livro aqui, 12 maneiras de expulsar os filhos da igreja, né? Só para pelo menos a gente entender aí e reforçar nessa linha do comportamento de quando que um título de ser filho de pastor ou de ser crente fica tão pesado que ele se torna realmente um fardo, tá? Vamos lá.